Gangue da Bola. Bem-vindos ao Gangue da Bola, esta semana o nosso 32º episódio e vamos olhar para algo que nos é muito caro, que são treinadores. Eu penso que será quase uma surpresa para os meus dois convidados o tema que lhes vou apresentar, mas a passada semana foi fortuita na temática treinadores e em particular treinadores portugueses no estrangeiro. Mais propriamente dito, no Brasil, até um ex-presidente do Brasil se manifestou contra a presença de treinadores portugueses nas equipas brasileiras, dado que, diz ele, há cá muita gente para trabalhar. Mas se calhar isto não tem só a ver com o haver muita gente ou pouca gente para trabalhar. Já vamos tentar perceber um bocadinho isso. E até porque com as pessoas que aqui temos que têm funcionado um bocadinho também e trabalhado no estrangeiro como treinadores, e daqui a pouco vamos ter também connosco o Zeca Marques, para percebermos exatamente se existe um preconceito pelo treinador português às vezes estar tão presente no estrangeiro em primeiro lugar e muitas vezes ter sucesso no estrangeiro. Vou começar pelo Camané. Camané, muito obrigado, bem-vindo de volta a esta tua casa. E tu não és propriamente um treinador no estrangeiro, és mais um orientador, digamos assim, um formador, exatamente, e eu ia dizer orientador de uma empresa que se dedica ao futebol no estrangeiro. Mas vais tendo também este contacto um bocadinho com o que vai acontecendo aí em Espanha. Eu não sei, a presença também de treinadores espanhóis, de treinadores portugueses em Espanha, a nível de Primeira Liga, também neste momento penso que não há nenhum, mas a nível de outros escalões, provavelmente até haverá alguns treinadores portugueses, mas aí se calhar até na raia do Alentejo ou de Portugal com Espanha. Sentiste alguma vez que o treinador português não era bem-vindo, por exemplo, em Espanha? Ora, boa noite, Pedro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o sítio onde estejam. Pedro, é assim, em Espanha não. Eu não senti antes pelo contrário. Aqui antes pelo contrário fui sempre muito bem aceito, sem problema absolutamente nenhum. Todas as portas abertas, nunca se me fechou nenhuma porta. Portanto, eu acho que o treinador português, e isso temos que agradecer desde a altura ao Mourinho, que abriu as portas aos treinadores portugueses no estrangeiro. E a verdade é que depois, e falando um pouco em linguagem futebolista, saiu uma fornalha deles, e todos com formação e sem dúvida nenhuma que as coisas correram bem e tiveram êxito onde quer for. O treinador português, penso eu que é muito perfeccionista, todos têm com muita formação, o que é bom. E penso que o treinador português neste momento em qualquer parte do mundo está muito bem visto. Eu, pelo menos em Espanha, e tu dizes que eu estou na parte da formação, mas também quando começámos com a formação, eu tive como treinador, várias equipas estavam em formação aqui em Espanha, mas sempre vi que o pessoal aqui em Espanha que nos vê com normalidade, desde que basta isso, depois o nosso trabalho é que tem que mostrar que realmente estamos a fazer uma coisa em condições, mas não vi nenhumas portas a fecharem por ser português. E já agora, isso aí, e vou já conversar contigo agora nestes dois pontos, porque sei que também daqui a nada tens que sair da conversa. Ao contrário, enquanto jogador, não sei se tiveste muitos treinadores estrangeiros ou não, como é que era a recepção a nível das divisões onde estiveste, dos treinadores estrangeiros em equipas portuguesas? E como é que eles eram vistos até por outros técnicos? Sim, eu só tive um treinador estrangeiro, um espanhol, quando estive no campeonato. O resto era tudo português. Mas é igual. Eu nunca, mesmo a nível ali da nossa zona, nunca vimos haver algum problema com o treinador estrangeiros virem. É claro que a partir de um certo momento os clubes notaram que realmente, e hoje em dia isso acontece cada vez mais, que os treinadores portugueses são treinadores muito capacitados, com muita formação e que
que desempenham muito bem esse papel, e cada vez menos temos treinadores estrangeiros na nossa liga. Eu lembro que havia alturas, principalmente nos três grandes, era tudo treinadores estrangeiros. E hoje em dia é tudo português. É tudo português, exatamente. E se formos ver até pelos principais campeonatos, há sempre treinadores portugueses e com muito êxito. Portanto, o treinador português é muito bem visto em todo o mundo. Aliás, nós não somos dessas coisas. Nós, os portugueses, antigamente sim, dissemos o José Mourinho, mas, por exemplo, nós cá em Portugal sempre percebemos, tivemos esse dom de saber receber bem e até muitas vezes idolatramos muitos treinadores que vinham e que só porque, por exemplo, eu posso falar, nós em relação à Espanha, como estamos falando, eu não tenho nada, mas eu recordo-me que nós, os espanhóis, quando iam, há uns anos, quando vinham treinar para Portugal, nós tínhamos a mania de os idolatrar só porque vinham de Espanha. Isto é a realidade. Nós, em Espanha, o Mourinho teve bastantes dificuldades, é claro que depois... É verdade. Foram-se abrindo, de facto em Espanha não me lembro assim de um treinador português que tenha ficado... Treinador. Jogador sim, mas treinador não me lembro de um que tenha ficado assim com uma marca gigantesca e posso estar enganado, houve, mas eu também sou novo. Exatamente, não houve, mas de qualquer modo esses treinadores que tiveram em Portugal têm provas dadas noutros lados. Portanto, sim. Não será... Claro. Será, essas são coisas que são épocas que muitas vezes correm bem, outras vezes correm mal, mas a qualidade, o trabalho e a honestidade acho que é um dos papéis, além da formação, que o treinador português leva a qualquer lado. Aliás, nós somos um povo que foi imigrante, mas somos conhecidos também por ser honestos no trabalho, e trabalhadores e organizados, e isso é fundamental. E o que acontece noutras profissões, no futebol também isso acontece. Mas lá está, graças a quem nos abriu as portas, e nunca nos podemos esquecer do número 1. Do Special One. Muito bem. O Rosé. Vou deixar o João para o fim, ele não me vai levar a mal. O Zeca, entretanto, entrou. E há uma outra perspectiva do Zeca. O Zeca é português, mas um português que viveu praticamente toda a sua vida na África do Sul. Não sei se já teve a experiência de ser treinador estrangeiro relativamente à África do Sul, isto é, sair da África do Sul para eu penso que sim, tenho ideia de ter visto isso no seu currículo, de ter treinado no estrangeiro. Como é que é conhecido? É como o Zeca português ou o Zeca da África do Sul? Boa noite. O Zeca português. O Zeca português. Sou português. E isso é uma mais-valia enquanto treinador, ou por vezes, e é isso que eu estou aqui a tentar empolar um bocadinho, se calhar estou a fazer de advogado do diabo, por vezes o treinador português, às vezes, por já estar tão presente no mundo inteiro, começa a ser visto pelos outros treinadores, até nativos do próprio país, de uma forma mais, vamos dizer, de forma assim de esguelha. Pedro, é um bocado difícil em relação a mim. Sou português, mas vivo na África do Sul há muitos anos. Muita gente, interessante, muita gente pensa que eu vivo em Portugal. Ainda hoje recebo mensagens se estou de volta a Portugal, porque eu sempre que falo na imprensa, falo que eu sou um treinador português. Portanto, assumo esta responsabilidade, que sou o primeiro, sou português. E portanto, as pessoas pensam que eu entro e saio. Esta é que é grande, é interessante. Mas, naturalmente, quando faz televisão, naturalmente que isto já se torna diferente. Mas aqui passa um bocado de ignorância. Sou eu português, há outro treinador que é o Rogério de Sá, que está agora com o Carlos Queiroz. De resto, não apareceu treinadores portugueses na África do Sul. Já tentei várias vezes convidar alguns colegas, mas pela ignorância, e falo aqui pela ignorância, apostam sempre em treinadores ou da Bélgica, ou da França, ou da Alemanha. Portanto, são estes três países. E houve uma altura que apostaram também nos espanhóis. O português passa sempre ao lado. E eu debato sempre, digo que os melhores treinadores do mundo são os portugueses. Os currículos falam por si, o sucesso falam por si também. Mas pronto, não passa disto nesta altura. Mas quando estamos a falar desculpem o termo, de um produto que é o treinador português que está tão em voga atualmente, no mundo inteiro praticamente, o que é que levará, por exemplo, na África do Sul a que se opte por outros estrangeiros que não o português?
Sim, eu vou tentar responder isso da melhor maneira. Eu tinha esquecido o Carlos Queiroz, que foi selecionador da seleção sul-africana uns anos atrás. Sim, sim, sim. É difícil eu compreender essa pergunta. Porquê? Porque para já apostam demasiado no alemão. Não sei porquê. Ainda não consegui chegar a essa conclusão. De vez em quando já apareceu aqui o italiano, o espanhol e o português ainda não. E não consigo, não tenho explicação para isso. Já tentei falar com vários presidentes, até diretores esportivos, porque é que não apostam no treinador português e eles não têm resposta. Aqui é um hábito, e eu digo aqui que é um hábito, apostar sempre no mesmo treinador. Portanto, há certos treinadores estrangeiros que saem, voltam, vão para outra equipe e andam a fazer este rodízio, a dança das cadeiras, não é? No futebol. Temos aqui um alemão que já passou por praticamente 7 clubes. Sai, entra, sai, entra, sai, entra. Temos um inglês que é o Baxter, que está agora no Chiefs também. Já foi treinador da seleção, treinou o Chiefs e treinou outros clubes, mas sai e entra. E eles apostam sempre nestas pessoas, não sei porquê, não sei a razão. Eles têm medo de arriscar pela ignorância, porque às vezes é mais fácil arriscar com um nome que os adeptos conhecem, e portanto se as coisas não correm bem, o treinador é que é o culpado, e portanto vão sempre à procura dos mesmos. Se apostarem num treinador que ninguém conhece, eles, os presidentes dos clubes e os diretores esportivos, é que ficam mal vistos. Portanto, eles não querem arriscar nisso. Mesmo assim, há pouco perguntei-lhe se quando teve essa experiência de treinar até mesmo fora da África do Sul, se foi uma boa experiência, enquanto ser português num outro país, partindo do princípio, obviamente, que vive na África do Sul e é um português noutro país. Sim, para já a marca Portugal é uma marca fantástica. Nós, como portugueses, somos bem vistos em qualquer parte do mundo, seja onde for. E depois temos a nossa seleção, que é a nossa bandeira. Temos o Ronaldo e os nossos sucessos. Temos os clubes portugueses que se projetam muitíssimo bem nas competições europeias. E depois temos os treinadores portugueses que são os melhores. Portanto, quando se entra com a marca de Portugal, é uma mentalidade, é uma recepção diferente a nós. E depois temos as nossas competências, como o meu colega estava a falar agora, as nossas competências, nós adaptamos com muita facilidade. Somos um povo que nos entregamos na comunidade onde estamos, portanto, vivemos o dia a dia da comunidade onde estamos, somos simpáticos, temos empatia e, portanto, isso faz. E a facilidade que temos de aprender línguas. Exatamente, exatamente. E somos humildes. Em relação aos outros, somos muito mais humildes. Esta aqui é a grande verdade. Eu conto-lhes já histórias que você até se arrepia. Portanto, já lá vamos à história. Sim, em relação aos outros colegas estrangeiros, nós somos mais humildes, não há dúvida nenhuma. E, portanto, temos uma empatia com os jogadores, comunicamos com muita facilidade, e isso parece que não. Tendo um treinador que comunica bem, é simpático, é humilde, tem um senso de humor que nós temos, como portugueses, nós temos essa vertente, sabemos estar onde estamos. Portanto, isso parece que não facilita as nossas passagens pelos clubes, naturalmente. A prova de que se adaptam bem é esta passagem que eu vou fazer agora, que é, vou passar do sul de África para o norte da Europa. João, ainda na experiência da Noruega, e já com a experiência que também já falámos da Arábia Saudita, sentes que o treinador, e eu já vou depois ao cerne da questão, que tem a ver exatamente com o facto de se ter falado na semana passada, só para recordar a quem nos está a ouvir a partir de agora, de se ter falado na semana passada no Brasil, de ter havido, digamos, uma certa ciumeira de algumas pessoas do Brasil, dos treinadores portugueses estarem a ter tanta presença nos clubes brasileiros neste momento. João, a tua passagem, se houve dificuldades por alguns clubes, por alguns países, não foi por seres português? Boa noite. Não, nunca foi por ser português, pelo contrário. O ser português, o que eu senti, quer na experiência na Arábia, na Noruega não tanto, porque o treinador português também, ainda não temos aqui muitos treinadores portugueses, mas felizmente vamos começando a ter, recentemente, acho que há uma semana, o ex-treinador adjunto do Boa Vista assumiu aqui também, na posição de adjunto, uma equipa da Primeira Liga da Noruega. Na Arábia Saudita, pela experiência que vivi, foi realmente de muito apreço pelo treinador português, e basta ver a quantidade de treinadores portugueses que temos na Arábia Saudita.
Portanto, eu penso que foi uma frase infeliz esqueci-me agora o nome, do Lula da Silva. Já estamos a falar do Brasil, sim, foi do Lula da Silva, exatamente. Que penso que foi mesmo isso, uma frase infeliz, porque penso que o treinador é português e basta vermos, e eu gosto de falar é de factos, basta ver a quantidade de treinadores que temos espalhados pelo mundo, quer nas primeiras ligas, segundas ligas, formação. Temos milhares, se calhar, de treinadores espalhados pelo mundo e isso diz bem da qualidade daquilo que é o treinador português. E acho que nós temos, como o Zeca também já disse há pouco e o Camané, nós temos uma facilidade de adaptação muito grande quando chegamos, seja à Arábia, seja à Noruega, seja à África do Sul, seja a Angola. Nós somos não é um treinador, nós somos, se calhar, como pessoas, um povo que se adapta bem aonde chega. Isso, claro que nos dá muito benefício, muitas vantagens também. Tal e qual como o Zeca há bocado referiu, que tem várias histórias. Eu, por exemplo, convivi com holandeses na Arábia Saudita e é fácil perceber, pelo menos no contexto, não de treino, mas no contexto de relações interpessoais, a vantagem que nós conseguimos adquirir em relação a isso, em relação a criarmos empatia, em relação a nos adaptarmos com facilidade. E o que eu penso da experiência que tenho tido fora do país, e já são 7 anos, realmente de um enorme apreço pelo treinador português, não só pelo treinador, mas pelo jogador também. E o que é que achas que poderá estar a fazer com que algumas pessoas no Brasil não estejam, digamos, a ver com bons olhos esta leva de treinadores portugueses que estão a chegar por lá? E não foi só o Lula da Silva, houve um outro treinador que também teve vamos lhe chamar a frase infeliz, e que depois até veio pedir desculpa por aquilo que tinha dito, não sei agora o nome do treinador, mas posso procurar. Mas pronto, já apareceram 2 ou 3 comentários do género nos últimos tempos. Eu penso que é muito fácil de explicar. A verdade é que se nós olharmos para trás e mais uma vez, vendo os factos, raramente havia um treinador estrangeiro no Campeonato Brasileiro. Sim. E de um momento para o outro, Jorge Jesus foi um português que foi para o Brasil, conseguiu ter sucesso. Foi o Mourinho desta vez foi o Mourinho do Brasil, foi ele. Exatamente, tal e qual, por exemplo, como na Arábia Saudita foi José Peseiro. Portanto, existe sempre uma entrada de um treinador português que vai abrir portas para outro. É claro que depende muito também dos resultados, porque se os resultados não forem positivos, acaba por ser mais difícil a nossa integração no trabalho. Mas neste caso, o que penso que aconteceu no Brasil, e é fácil de explicar, é que o Brasil, sempre sendo uma das potências mundiais, uma das seleções que tem mais títulos mundiais na história, portanto é visto como uma das grandes potências do futebol mundial, e de repente vai um treinador português e consegue ter sucesso, e isso acabou por atrair outros. E a verdade é que nós, e basta ver, calhar, principalmente olharmos quando somos mais crianças, em que se temos um brinquedo e se temos de dividir com alguém, não nos sentimos muito à vontade para o repartir com outros. E penso que é isso que está a acontecer no futebol brasileiro. É aquilo que, neste momento, o treinador brasileiro talvez tenha sentido que começa a perder algum espaço para treinadores europeus, neste caso portugueses. Porque... Mas o que conheces dos treinadores brasileiros, dá-te a sensação, vamos falar de produto, que é um produto neste momento de menor qualidade do que o produto português? Não, claramente, isso nem tenho dúvidas nenhuma em dizê-lo e afirmá-lo, porque, aliás, e basta ver também, não sei se tu te recordas ou se o Zeca também leu, Renato Gaúcho, acho que os cursos de treinadores no Brasil são recentes ainda, e Renato Gaúcho foi obrigado, entre aspas, a frequentar o 4º nível, acho eu, e ele disse que não tinha nada para aprender e que preferia passar os dias na praia de férias do que estar fechado a ter aulas de treinador, neste caso do 4º nível, penso que era o 4º nível. Portanto, isso diz muito daquilo que é a mentalidade também do treinador brasileiro. Ou seja, eu acho que aqui o treinador brasileiro nunca se sentiu em causa, e neste momento, com o sucesso de Jesus, da Abel Ferreira, começa a ver o seu trabalho ameaçado. E claro que é uma reação normal quando nós somos ameaçados. A tentativa é denegrir aquilo que bom se trouxe para que nós continuássemos, neste caso os brasileiros, continuássemos a ter o seu trabalho. E acho que é esse o ponto que o brasileiro olha, sente-se incomodado por neste momento vir alguém de fora e ter sucesso. O Lula da Silva também se explica porque está em campanha eleitoral e tem que dizer coisas que agradem aos brasileiros, não é? Imaginemos que fosse outro a dizer as mesmas frases. Pronto. Zeca, não sei se no mesmo contexto o que é que lhe apraz dizer sobre esta, vamos lhe chamar
semi-polémica, que não é propriamente uma polémica, mas aconteceu, pronto. Mas eu concordo absolutamente com o João. Eu, por acaso, estive no Brasil há 7 anos atrás a participar num curso e no fim do curso estávamos lá 150 treinadores, um deles era o Baltomar Brito, e o outro era, até depois ficámos amigos, o Sérgio Vieira, que treinou o Feirense há pouco tempo, e pronto, eu conheci-os lá. E o que eu percebi depois do curso é que, afinal de contas, eu também não tinha muito que aprender. E fiquei um bocado desiludido. E cheguei à conclusão, porquê? Por várias situações. Para já, o grande erro que o brasileiro tem nesta altura é que ganhou 5 mundiais no futebol. E com isso veio uma arrogância tremenda. E eles pensavam que não precisavam de aprender nada. Só que o futebol evoluiu. E os treinadores portugueses, eu acho que os nossos cursos são dos melhores. Somos treinadores formados em todos os aspectos. E depois eles chegaram à conclusão que, afinal de contas, quem fazia a diferença no futebol brasileiro era o jogador e não o treinador. Porque eles tinham jogadores que, de um momento para o outro, resolviam o resultado, e essa que é a grande diferença, não é? E os treinadores por si eram limitados em muitas questões. E eu, por acaso, tive a possibilidade de conhecer, e vou mencionar o homem, porque pronto, estamos a falar de o João Santana, que treinou aqui na África do Sul, veio porque o seu colega, o Carlos, não me lembro agora, Carlos Alberto, veio e depois desistiu à última hora e enfiou o João Santana. Os brasileiros trabalham muito assim, eles metem os seus amigos. O João Santana foi um buraco autêntico. Ele não sabia comunicar, os treinos dele eram treinos ridículos, porque eu também tenho acesso aos jogadores, e nós falamos disso, a imprensa todos os dias a falar mal do homem, ele não sabia gerir nada, foi um buraco autêntico, e veio treinar a seleção sul-africana, voltou ao Brasil, o que é que ele fez no Brasil também? E, portanto, eu me apercebi disso, eu também já fui treinador junto de um treinador brasileiro que veio do Brasil, estava eu a começar a minha carreira como treinador, e ele também era limitado no treino, muito teimoso, uma coisa que eu reparei dos brasileiros, eles são muito, muito teimosos, insistem, não mudam nada, e portanto, isso com o jogador às vezes também não funciona. Portanto, cheguei a essa conclusão quando estive no Brasil, que afinal de contas os treinadores brasileiros são muito limitados, por várias razões. Para já é um bocado cultural, eu falo isso cultural porque eles sempre só pensaram que foram superiores a nós, em termos de entre Portugal futebol. E o Brasil, em futebol, sempre pensar. E agora estão ultrapassados. Porquê? Porque nós estudamos, nós somos treinadores que estudamos diariamente e eles não. E isso é visível no que se passa agora. É por isso que os treinadores portugueses vão ao Brasil agora e dão cartas, porque nós evoluímos com o tempo e eles não. Houve uma altura em que o treinador brasileiro até teve muito sucesso em Portugal. Um sucesso de vir para cá, depois, se calhar, sucesso desportivo acabou por não ter muito. O mais badalado, temos que dizer, foi mesmo o nosso antigo selecionador nacional, que tinha uma capacidade muito grande em termos, vamos lhe chamar, psicológicos, de facto de levantar as massas, de levantar as tropas, mas depois a nível tático, se calhar, não sei se era um bocadinho limitado ou não. Era. Eu, por acaso, eu vivo na África do Sul, mas eu tenho acesso a muitos colegas em Portugal. E, portanto, tive acesso e tenho acesso a pessoas que estavam dentro da seleção naquela altura com o Scolari e diziam que as palestras dele eram só na emoção, só emoção, tanto que ele conseguiu fazer isso, e muitíssimo bem, conseguiu que o povo português pusesse as bandeiras fora das janelas e apelou aquela emoção toda, mas a emoção não é tudo no futebol, a emoção é só uma percentagem pequena. As palestras dele, acho que eram mesmo, não tinha volume nenhum, os treinos eram o que eram, praticamente ele era limitado, mas era o Scolari, ele tinha o dom da palavra, ele falava muitíssimo bem, e portanto, sim. Mas nos aspectos aliás, de futebol, eu a seguir à seleção penso que foi para o Chelsea e teve lá muito pouco tempo. Lá está, aqui na África há uma frase que usamos, a razão explica. Esta que é a grande verdade é esta. Portanto, eles são limitados, só que tiveram a sorte de ir para grandes clubes, no momento exato, e tiveram alguma sorte com isso. Porque os jogadores, naquela altura, a seleção portuguesa tinha uma grande equipa e eles aquilo funcionava por causa dos jogadores, porque se fosse treinador, aquilo não funcionava.
João, tanto tu como o Zeca me falaram em histórias de coisas que vos aconteceram, não sei se por serem portugueses ou não, mas não sei se queres contar alguma coisa. Eu posso contar uma. Foi a minha primeira experiência também quando saí de Portugal para a Arábia Saudita. Portanto, eu fui para o futebol de formação, para o sub-20, e o coordenador era holandês, que teria mais 3 treinadores holandeses na equipa. Portanto, no clube, no geral, para treinar outras equipas. Portanto, eu tive logo uma discussão ao início. Discussão, entre aspas, uma troca de opiniões, que acabou por causar ali algum mal-estar, porque eu queria observar o que é que era o treino do treinador saudita. Na primeira semana não queria entrar, ainda por mais já tinha sido avisado pelo Mister Peseiro sobre as diferenças culturais que existiam naquele país e queria chegar lá e reconhecer e depois adaptar-me. O coordenador não concordou, entramos ali um bocado em bate-boca, mas acabei por levar a minha adiante e acabei por ficar uma semana simplesmente a observar o trabalho do treinador saudita, que depois iria ser meu adjunto, tentando perceber as razões que o levavam a treinar daquela forma, para parar o microciclo, todas essas questões, para que depois não existisse um grande choque. O treinador holandês, nos outros escalões, o 17, sub-15, chegou e impôs rapidamente, ou quis impor rapidamente aquilo que ele achava que era o futebol. Portanto, ao fim de 3 semanas, o treinador do sub-17 estava despedido, e o treinador dos sub-15, ao fim de 2 meses, 2 meses e meio, também estava despedido, porque muitas vezes não é só os resultados, é também a nossa integração, a forma de nos integrarmos na própria cultura, no próprio contexto do clube. Acho que é muito importante conhecê-lo, a perceber a realidade em que estamos inseridos. Portanto, eu acho que, por exemplo, só aqui agora estou-me a lembrar, um dos treinadores fechou o complexo desportivo, porque era aquela hora que ele treinava e não queria mais lá ninguém. Portanto, isto é, a meu ver, jamais o faria. Mas são situações. Acho que o português tem capacidade de criar o estímulo necessário no sítio em que está, em tentar agrupar todas as pessoas que estão dentro do clube no mesmo caminho, no mesmo sentido. O que eu senti ali dos treinadores holandeses foi uma arrogância enorme, no tipo, contrataram-nos, portanto eu tenho que chegar aqui e impor as minhas ideias, e depois é difícil acabar por ter resultados. Zeca, das histórias que me falou há bocadinho, não sei se quer contar alguma. Sim, e é interessante que também é sobre um treinador holandês. É interessante. Portanto, Coitados dos holandeses. Aqui não há coincidência. Deve ser pelo Benfica jogar amanhã com o Ajax. Não sei se há coincidência, porque eu também tive assim, falei poucas vezes com o Koeman, ele também é um treinador muito arrogante. Mas isto foi um treinador que passou pelo Moçambique, foi selecionador, e aqui houve uma altura em África que os governos da Europa, e aqui falamos mais da Holanda e da Alemanha, encontravam e pagavam os ordenados dos treinadores e colocavam os treinadores nos países onde havia interesses políticos. Uhum. E ele foi um desses. Portanto, isso aconteceu muitas vezes com os alemães, no início, o alemão passou aqui várias vezes, e o holandês também. E o holandês foi para Moçambique, arrogante, os jogadores não gostavam dele, a imprensa sempre em cima dele, e ele esteve lá 2 anos. De lá passou para a cidade do Cabo, esteve lá 1 ano, onde eu depois fui também ser treinador para a mesma equipa. E depois de 2 meses de estar nesta equipa, o presidente chamou-me e disse-me assim: epá, eu vou-te fazer uma pergunta, porque tu és completamente diferente do outro treinador que nós tivemos aqui, que era holandês. Pá, para já, ele não estava com ninguém. Ele criou um ambiente aqui, ninguém estava a vir para o clube. Ele falou-me disto assim abertamente. E tu, epá, não gritas, não fazes isto, não fazes aquilo, quer dizer, completamente o treinador holandês. O que é que o treinador holandês faz? Aonde ele vai, ele cria um mau ambiente. Ele é que tem que mandar em tudo. E passa tudo por ele, tal como o João disse agora. Se ele quiser que ninguém treina, fecha a porta e vai-se embora. Portanto, eles não têm essa sensibilidade, são muito arrogantes. E isto passou-se comigo, porque a seleção, eu dava o apoio à seleção moçambicana quando eles faziam jogos amigáveis na África do Sul, e um dia organizei um campo para eles treinarem, e ele passou por mim. Eu estava literalmente à frente do portão, e ele passou assim por mim, nem bom dia, nem boa tarde. Passou assim por mim, pum, como eu nem existia. Acabou o treino, e eu fui ter com ele. Pois é, mas pensas que és superior a todos? Passas por mim, as pessoas estão lá, nem boa tarde, nem bom dia. E ele olhou para mim e subiu para o autocarro. Quer dizer,
tem Não, sensibilidade. não há muitos treinadores portugueses na Holanda, bom, não? Prontos. E é interessante, Pedro, eu tirei um curso na Holanda, epá, e achei um povo fantástico. Sim, sim. No curso, né? No curso, epá, toda a gente muito amáveis e tal. Mas como treinadores, e já passaram aqui 2 ou 3, não duram muito tempo, porque são arrogantes, nesse aspecto são muito arrogantes. Uhum. Eu acho que pelo aquilo que vivenciei, o que me deu, a sensação que me deu foi que, e eu vivi os dois opostos, por exemplo, também com um treinador albanês que cedia a tudo aquilo que os diretores desportivos queriam. O que me dá a sensação em relação aos holandeses é que não há uma capacidade de adaptação nem de reconhecer que por vezes temos que, não é deixar mexer no nosso trabalho, mas que muitas vezes também nós não estamos certos, mas principalmente acho que para eles aceitar uma mudança de uma regra que eles tenham imposto é como quebrá-los, e acho que é esse o ponto de partida deles. João, sabe o que é que eu notei? Eles aparecem aqui em África com currículos muito pobres. Eles saem da Holanda, por exemplo, epá, estão a treinar uma terceira divisão, e às vezes formação. Está a perceber? Portanto, são limitados. Vêm para a África, pá, e têm medo que não têm qualidade e alguém pode surpreendê-los. Portanto, Eu por acaso tentam... estava a pensar nisso, se não seria também às vezes um bocadinho de receio e então tentavam impor para que ninguém os pudesse pôr em causa. É isso. Já falámos disso várias vezes aqui, porque os treinadores que vêm não são treinadores conceituados, são treinadores que alguns até estão a treinar equipas de amadoras, só que vêm com o currículo de europeu e pronto, e encaixam-se por aqui fora. Só que são limitados. Portanto, quando chega às questões e depois apanham um treinador adjunto que é mais perto, eles tentam limitá-lo o máximo possível, que é para ele, pronto, lá está o tal receio que nós estávamos a falar agora, Pedro. Portanto, com estas questões, em vez de se adaptar, afastam quem quer ajudar. Portanto, criam um mau ambiente numa equipa. Isto ao fim e ao cabo, e quase para terminarmos a nossa conversa, no fim tudo se resume a uma coisa, que é resultados e se os adeptos também ficam satisfeitos ou não. E muitas vezes os adeptos é que mandam nisto, seja português, seja inglês, seja alemão. Se a equipa tiver a ganhar e ganhar títulos, está tudo bem, não é? É isso. Eu por acaso, eu vou terminar com uma frase. Eu fui treinador adjunto de um treinador alemão e um dia estávamos a falar, ele até jogou no Bayern Munique naquela altura, que era o Rainer Zobel, e ele era um homem fantástico. E estávamos assim a conversar e digo assim para ele: "Oh Rainer, o que é que faz um bom treinador?" Diz ele assim: "Então eu vou-te explicar assim. Tens um treinador que durante a semana anda a pintar uma parede e chega ao jogo no domingo e ganha. E tens um treinador que fez tudo correto durante a semana, chega ao jogo e perde. Quem é o melhor treinador?" É o resultado. É o resultado. É isso. É isso. Foi o que ele disse. Eu já há muito tempo que tenho esta opinião e acho que muito dificilmente a vão mudar. Eu acho que o que nos faz bons treinadores é ter um conjunto de bons jogadores, porque por muito bons que sejamos, se não tivermos bons cavalinhos, não adianta. É isso, Pedro. É isso, João. Sinceramente, o jogador faz a diferença. Nós temos que... Não, força. Diga, Zé. Não, nós como treinadores temos que inspirar, mas o jogador faz a diferença. E às vezes os jogadores também podem tramar o treinador, não é? É verdade. Aí está. Então, para terminar, o Camané voltou. O Camané veio só para fechar a porta. A chave de ouro. Estivemos aqui a falar sobre a polémica brasileira do treinador português e depois também a falar um bocadinho do treinador holandês. O que é que faz com que o treinador seja bom ou não, Camané? Já agora, olha, para terminarmos. O que é que o treinador faz? Pedro, isso é aquilo que eu te disse antes. O treinador português está muito bem preparado. Agora, para mim, sabes que vocês sabem que eu gosto muito de pensar pela minha cabeça e dizer também da minha autoria. Eu acho que, independentemente das preparações todas que hajam, que são muito importantes, eu acho que o fundamental para ser bom treinador, e isso não tem nada a ver só com os portugueses, mas com todos, e acho que nós somos talvez em Portugal tenhamos muitos treinadores que conseguem ler um jogo de futebol. Quanto a mim, o fundamental num bom treinador de futebol é saber ler um jogo de futebol. Eu estou farto de dizer,
na minha opinião, o futebol é um livro aberto. Para mim é um livro aberto. Estudamos muito, com certeza, evolucionamos muito, com certeza. O futebol está em evolução sempre. E nós, na nossa equipa técnica, e nós também temos que ir evoluindo, como é óbvio, e temos que ir vendo essas coisas, mas essa aptidão para ser treinador de futebol, e aí acho eu que é aí que se vê uns melhores do que outros, é na capacidade de ter de ler no jogo de futebol. Essa é a minha opinião de sempre, e isso não se aprende nos livros. Isso acho que se aprende no dia-a-dia e aprende-se na nossa vivência no futebol de toda uma vida. Há também quem ande uma vida inteira e não consiga ler um jogo de futebol. Há quem nunca tenha sido treinador ou jogador, mas tenha essa capacidade. É um dom, e aí é um onde se vê, na minha maneira de ver, o ser bom treinador ou não. É claro que não basta isso, tem que haver um conjunto de coisas que temos que contar a nossa equipa técnica com gente em que nós possamos confiar e que sejam bons nas outras áreas todas para se formar então uma equipa técnica muito forte, mas o fundamental é o treinador saber fazer essas situações e saber aceitar os seus colegas que entendam muito mais do que ele noutras áreas, que fazem parte da equipa técnica, que nós chamamos, preparador físico, hoje até psicólogos, ou já de tudo. É claro que o treinador terá que ter um bocadinho dessas coisas todas, terá que ir evoluindo, mas para mim, fundamental é um treinador saber ler bem o jogo de futebol e saber aceitar uma equipa técnica em quem confia e em quem confia no trabalho que eles desenvolvem. Isso para mim é fundamental. Claro, depois, como eu já ouvi só a parte final do João dizer, de termos uma equipa, também termos bons jogadores, mas um bom treinador, muitas das vezes, sem ter, digamos, craques, faz um grupo muito forte e consegue resultados, que é isso que nós portugueses, lá está. Por isso é que eu dizia no princípio, nós não somos, a nível de saber ler um jogo de futebol, qualquer pessoa, de qualquer país, não é qualquer pessoa, qualquer treinador de todos os países podem saber também, porque isso não é só os portugueses que sabemos, como é hoje. Mas nós temos uma coisa muito boa, pois se junta a isso, que é o que falámos antes, nós somos trabalhadores, somos honestos, e temos a capacidade, somos simpáticos, mas temos a capacidade de aceitar, de ir evoluindo e de ir aprendendo a cada passo. Quem está ao nosso redor e de termos confiança. Há muito bom treinador que se perde precisamente porque eles sabem, podem e mandam. Isso pode funcionar um ano que tenha uma grande equipa, como o João disse há pouco, com grandes jogadores, mas isso, por defeito, noutros anos o trabalho não vai ser tão positivo. Tem que haver sempre uma balança para nivelar e tem que haver um treinador bom e depois saber se rodear e aceitar os bons profissionais e que saibam também dentro da sua área, como é óbvio. Muito bem, meus amigos, muito obrigado por terem estado presentes, João e Zeca e Camané, e voltaremos a encontrar. Sem dúvida. É sempre um prazer estarmos no Gangue da Bola e mais quando estamos com os nossos amigos aqui, grande Zeca. Verdade, Camané, boa noite. Para mim então ainda é um prazer maior porque eu então sou o que não percebo mesmo nada disto. Eu não sei modéstia. Não, percebo muito pouco, pronto, percebo pouco. Mas sabes fazer outras coisas? Pois sei, mas não tem a ver propriamente com futebol. Muito obrigado a quem esteve connosco, não se esqueçam, podem continuar a acompanhar-nos do Gangue da Bola nas redes sociais, também no nosso blog em ganguedabola.blogspot.com e cá estaremos também nas rádios que nos acompanham desde sempre, a Rádio Clube Alcotim, a Rádio Horizonte Atlântico, a Rádio Cantinho da Madeira, a Rádio Canal Viana e a Rádio Esperança de Portel. Muito obrigado a todos por também nos transmitirem. Cá estaremos para a semana para mais uma conversa, vamos ver ainda com quem, mas para mais uma conversa para a semana.